Muito bem, pessoal, neste vídeo estou aqui em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, próximo à rodovia Fernão Dias, uma bela cidade aqui no interior paulista que vocês devem conhecer. Neste vídeo de hoje vou falar rapidamente um pouquinho da diferença do nível iniciante para o nível médio e qual seria essa transição de um nível para o outro. Bom, esse assunto não é um assunto que tem uma resposta só, uma resposta objetiva, uma resposta rápida. Por quê? Isso depende muito de escolas de músicas para escolas de músicas. Por exemplo, tem escolas de músicas que você tem um programa de 9 anos, então seria mais ou menos 3 anos iniciante, 3 anos médio, 3 anos avançado. Tem escolas que tem um programa de 4 anos, que seria 1 ano iniciante, segundo ano médio, terceiro e quarto avançado. Só que esse iniciante, médio e avançado depende muito da referência que você tem. Algumas escolas de músicas, o nível avançado seria aqueles métodos básicos completo, um pequeno aperfeiçoamento em cima desses métodos, seria já o nível avançado. Tem escolas de música que você tem o curso completo, desde a iniciação, onde você aprende as primeiras notas, até você estar tocando os concertos mais difíceis para clarinete, concertos do Copland, Jean-Français, as peças contemporâneas para clarinete. Então isso pode variar muito. Isso tanto para o clarinete quanto para o violino, saxofone, qualquer instrumento. Tem escolas de músicas que eles trabalham apenas essa base musical, que seria aquele nível iniciante, aprender as primeiras notas das bases. Nível médio você vai trabalhar já alguns métodos um pouquinho mais complicados. E nível avançado você aprende alguma peça ou outra e você já está formado em alguma escola de música. Então isso varia muito. Inclusive o método Ruban, ele tem 4 volumes, o nível iniciante, o médio e depois 2 avançados. Não quer dizer que o aluno concluindo aqueles 2 métodos Ruban ele está no nível avançado de música, na maioria das escolas de músicas. E até porque música, quando você termina uma escola dessa mais completa, depois você teria a faculdade de música, que aí sim seria o nível mais avançado. Também, muitas vezes esses 9 anos, você não precisa completar os 9, você já consegue passar para a faculdade. Então, quando você já faz os 9, normalmente na faculdade você vai revisar muitos assuntos, vai se preocupar também com matérias teóricas. Enfim, é um assunto um pouquinho complexo. Na minha visão, com os meus alunos, isso é particular meu, e também como eu estou fazendo lá no Instituto Musical Viena, que é a minha escola de música, e com meus alunos particulares também, eu faço da seguinte maneira. O nível iniciante para mim seria esses métodos básicos, onde você aprende toda a digitação do clarinete, aprende todas as escalas maiores, aprende a digitação de todas as escalas maiores, aprende todas as formas de compassos básicas aí, por exemplo, 6x8, 9x8, 12x8, 6x4, quaternário, 3x4 e 2x2, esses compassos básicos, 3x8, por exemplo. Então, nesses métodos que você aprende isso, você estaria fazendo ali a base musical, ou seja, você está completando aquela base musical. No caso do clarinete, eu foco nisso. Então, passando o Galper 1, o Rubank 1, vamos dizer que eu coloco o Nabor Pires Camargo ali, o Ruban 2, o método Ruban número 2, o início do Dönitz, que é o que eu normalmente faço, normalmente esses métodos, um pouquinho do Closet, ali eu formo a base musical. Para quem é, por exemplo, da igreja da congregação, seria um pouquinho mais do que a oficialização. Você conclui a oficialização e mais alguns assuntos técnicos, mecânicos. Então nessa parte eu vou trabalhar totalmente toda essa parte de digitação. Você vai saber fazer escala cromática até as notas agudas, normalmente até o Mi agudo, Fá agudo. Então você vai ter o domínio dessa digitação. Você vai ter o domínio das dinâmicas básicas, piano, forte, fortíssimo, mesoforte. Trabalhar bem a embocadura, essa base da embocadura, articulação, golpe de língua, né? Vamos usar esse termo. Mas trabalhar articulação, ligadura, nota separado, staccato. Então você aprendeu a base do instrumento, a parte básica. O nível médio é onde eu começo a inserir as primeiras peças. Então ele começa ali com a sonata do Lefebvre. Então já começa ali a transição para o nível médio, onde você começa a aprender mais sobre fraseado, sobre musicalidade, sobre interpretação. Você começa a aprender o que é um estilo barroco, um estilo clássico. Você começa a entender, variar mais essa questão dinâmica, né? Trabalhar peças que você tem crescendo e diminuindo. Por exemplo, a segunda parte do método Dönitz, onde você vai trabalhar muito em cima dos arpejos, trabalhar bem essa mecânica em cima de arpejos e escalas, com muita dinâmica, com muitos crescendos, diminuendos, já trabalhando frases, final de frase, início de frase, trabalhando então essas peças. Eu pego algumas peças ali barrocas, normalmente peça barroca não tem muita coisa original para clarinete, uso algumas peças transcritas, aí vem classicismo, Aí você tem diversos compositores que você trabalha no nível médio, gosta de trabalhar Timarosa,
o próprio Lefebvre, que eu falei, 2 sonatas dele. Você começa a trabalhar alguma coisinha ali desses compositores, algumas peças básicas ali, Mozart, Haydn, que seja de orquestra, peça de música de câmara. Então você já começa a ter outro contato com peça. Quem quer tocar mais música popular, então ali eu já insiro alguns choros, por exemplo, algumas peças mais populares. Então a transição seria mais ou menos isso. A primeira parte eu trabalho mais a base técnica, base de assunto fundamental para conhecer o instrumento. E a segunda parte, que é o nível médio, começa a trabalhar também a questão de música, fraseados. Então ele vai trabalhar em cima realmente de música. E não somente essa parte básica, que é a base do instrumento. Então realmente a música é importante para que ele possa ter o conhecimento mesmo do instrumento. Tá bom? Então um vídeo rápido falando para vocês do que é essa diferença do nível iniciante e nível médio. Depois farei uma sobre o nível avançado. Até mais.